Olá, vamos para a nossa quinta aula sobre vetores. E nessa aula nós vamos começar a falar da soma de vetor com ponto. Na soma de vetor com ponto, em termos intuitivos, é muito fácil entender que vai dar um ponto. Então, coloquemos aqui, né? Soma de vetor com ponto. Imagine que você está num ponto imaginário ou real, e aí você resolve seguir uma determinada posição, determinado sentido. Você vai seguir. Aí você vai andando, ou de carro, ou de moto, do jeito que você quiser, num ponto qualquer que seja, e você vai chegar num determinado local. Então, se eu pegar esse ponto da onde eu saí, vou chamar aqui de ponto A, e seguir um vetor aqui, eu vou chegar onde? Um ponto B. O que significa isso intuitivamente? Significa que se eu pegar esse vetor T, somar a ele o ponto A, o que nós vamos ter como resultado da soma? O ponto B. Então, aqui nós podemos escrever, para ficar mais didático, para você não esquecer, que o ponto somado a um vetor gera como resultado um ponto. Aqui, de forma específica, ponto A mais vetor T dá um ponto B. Vou ver se eu consigo escrever aqui, ó. Acabei. Pronto. Isso é fundamental. Essa soma ou qualquer operação, ela tem as suas propriedades. As propriedades, você não vai lembrar delas na hora que você estiver fazendo a conta. Você vai adquirir o conhecimento. Ela costuma ficar intuitiva, a ideia da propriedade. No entanto, é importante que a gente tenha uma noção sempre clara dessas operações para determinadas análises complexas de sistemas físicos, na engenharia, né, onde quer que seja, que a gente for usar no dia a dia. Por incrível que pareça, se você aprende uma matemática, uma física mais detalhada, ou você começa a enxergar algumas dessas coisas que parecem completamente abstratas dentro da realidade do dia a dia. Principalmente se tiver calma para fazer análise, se a sua mente se tornar uma mente analítica pelo estudo, né? A primeira propriedade é a associativa. Lembra que a associativa é aquela propriedade em que nós trabalhamos com a localização ou a mudança de localização dos parênteses. Então, se eu pego um ponto P, ele não pode ser minúsculo, aqui está dando a impressão de minúsculo, isso não pode acontecer. A representação do ponto é maiúsculo. Eu pego um ponto P, mais vou somar um vetor T, mais vou somar um vetor U, coloco parênteses aqui, ó. Isso é igual à soma de P mais T mais U. Vou mudar o parênteses de lugar. É isso que é a propriedade associativa. Veja que nem sempre é simples quando nós aplicamos a propriedade distributiva, e quando nós vamos resolver equações mais complexas, o respeito ao parênteses, né? Primeiro as operações de potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, soma e subtração na ordem.
E a prioridade de resolver é parênteses, colchete, chaves, né? Ou parênteses dentro, envolvendo uma expressão menor, depois o parênteses envolvendo a expressão maior, e assim por diante. A propriedade número 2 chama cancelamento do ponto. Então, na sua cabeça, significa que nós vamos tirar o ponto, né? Ora, se eu tirar o ponto, pela definição acima, o que sobra? O vetor, né? Então, o cancelamento do ponto é quando eu somo um vetor com um ponto e igualo a um vetor diferente com o mesmo ponto. O ponto está um de um lado, o outro do outro lado da expressão. Então vamos pegar aqui o ponto P mais o vetor T e vou igualar ao ponto P mais o vetor U. Então, se eu faço essa soma, pela definição de igualdade, obviamente você vai perceber que T tem que ser igual a U. Ou seja, existe um único ponto que, somado a um vetor T ou U qualquer, de tal maneira que T e U são iguais. Ou seja, somente um ponto A é capaz de pegar o vetor T e levá-lo ao ponto B. Não existe quaisquer outros pontos capazes de fazer isso. Então, por exemplo, somente o ponto A leva com o vetor T ao ponto B. Se um outro ponto fizer isso, ele é igual a A. Esse é o significado, né? Rapaz, de vez em quando as palavras somem assim, né? É o significado dessa propriedade de cancelamento do ponto. E como há o cancelamento do vetor, pelo que eu acabei de falar, você vai entender que existe um único vetor que, somado ao ponto A, leva ao ponto B. Não existe outro. Então, como que nós faremos isso? Vamos pegar, por exemplo, P mais... usar outro vetor. U é igual a... Não será o mesmo ponto. Vamos pegar um ponto, vamos pegar o próximo do alfabeto. Q mais U. Olha, esse símbolo chama relação de implicância, né? Então, isso implica que P é igual a Q, no caso. Então, se há somente um vetor que, somado a leva a B, há somente um ponto que, somado a T, por exemplo, o vetor leva a B, ok? Então, isso é o que nós chamamos de soma de vetores. Soma de vetor com ponto. Vamos fazer um exemplo para fixar. A teoria moderna de ensino diz para nós que não é o excesso de exercício que determina o aprendizado, mas a qualidade como que ele é feito. Essa é a teoria moderna do ensino de matemática. No entanto, nós escrevemos artigos sobre o assunto e nós concluímos na vida prática que, de fato, se prestar atenção no exercício, se aprende bastante. Mas também, fazendo exercícios em maior quantidade, não precisa ser listas extensas em que você fica mais estressado do que resolve, porque você não consegue resolver a lista inteira, porque você faz outras disciplinas, por exemplo, e ela vai acabar te gerando problema. Mas listas, 10, 15 exercícios, no máximo, mas eu vou falar em uma média de 6 a 10 exercícios de um determinado assunto, exercícios significativos, demonstrativos,
vai ajudar bastante, né? Eu estou falando aqui e escrevendo, mas para adiantar um pouco, dados os pontos A, B e C, vamos determinar o valor de um ponto em função de uma expressão que soma pontos com vetores. Então vamos aqui determinar x tal que nós temos a expressão ponto A mais, olha o parênteses aqui da associativa, né? Soma o vetor AB. Olha, o vetor nós podemos representá-lo de várias maneiras. Então, uma das maneiras de representar aqui, nesse momento, é melhor que seja assim, do tipo segmento orientado, do que com uma letra minúscula colocado a seta em cima, tá? Mais CB, fecha aqui, mais BA. BA não é B, tá? BA. Então foi dado esse exemplo, esse exercício. Subir um pouquinho, o máximo que sobe, depois vamos para outra folha. Então vamos fazer a solução disso aqui. Ora, o que você enxerga aqui? Eu quero encontrar o x e foi me dada uma expressão que tem ponto e vetor, mas não tem o ponto x. Então eu vou usar a propriedade associativa. Então eu posso tirar o parênteses dentro dessa análise, que não vai fazer diferença, porque a soma de ponto com vetor goza da propriedade associativa. Eu vou usar a definição de segmento orientado, que AB é definido por B menos A, porque aí eu transformo o vetor em ponto, né? Então vamos fazer assim, ó, A mais, tirei o parênteses, mais B menos A, mais CX mais X menos C, o X apareceu. Tirando parênteses, eu tenho aqui do lado direito B mais B menos C mais A menos B. É claro que nós temos que ter em mente que nós vamos somar ou diminuir em ambos os lados, mas simplificando isso nós fazemos, ó, mais A com menos A, tá aqui, mais B com menos B, tá aqui, mais B aqui com mais B aqui, ó, ele vai passar como menos, e o menos C aqui, ó, ele vai para o outro lado como mais C. Corta isso aqui. Portanto, daqui, veja que exercício simples. Daqui eu já chego à conclusão que sobrou do lado esquerdo x, que me interessa, que vai ser igual a A. X igual a A. Então, eu determinei x. O ponto x é o ponto A. Isso significa que, se eu estou no ponto A e somo o vetor AB mais o vetor CX, isso é igual a estar no ponto B, somar o vetor CB ao vetor BA. Isso implica que é somente verdade isso, pelas leis do cancelamento de ponto e vetor, que x seja igual a A. Ora, vamos verificar isso. A verificação disso, e aí sim, dentro da maneira de corrigir exercício, nem todo ensino em sala de aula, nem todo ensino aqui online, ele permite que você faça a verificação, mas os livros deveriam sempre colocar a verificação dos exercícios, né? A questão do tempo. Mas aqui online eu posso fazer a verificação, porque você vai poder assistir a sua aula à vontade na sua casa. Mas como é que eu vou fazer essa verificação? Eu vou pegar a equação que já está lá,
e vou substituir aonde há x, eu vou colocar a. Então a equação ela vai ser x mais, eu vou colocar aqui, já tirando dos pontos, né? Nós vamos colocar mais b mais x mais x menos c. Vamos trazer aqui de volta para te lembrar disso, quer ver? Olha, ainda tinha espaço. Então olha só, tá mostrando aqui o espaço. Então fazendo assim vai ficar melhor, ó. No lugar de a eu vou colocar x, ó, mais b, ó, ainda bem que a gente viu isso aqui. Aqui tem que colocar menos x. Falta de atenção pega todo mundo, né? Volta aqui, ó, menos x menos c, que vai ser igual a b mais b menos c mais x menos b. Então, fazendo os cancelamentos necessários, ó, mais x com menos x, que está aqui, mais b com mais b aqui, mais b aqui com menos b aqui, menos c aqui com menos c aqui. Aí nós vamos chegar então a uma verdade, e essa verdade determina que a equação está certa, porque do lado direito, do esquerdo ficou x, do lado direito também ficou x, verificado. A verificação é simples, mas a gente erra por falta de atenção, né? E esse é o ponto fundamental da verificação. Verificar a resolução do exercício é um ensino até para a vida, nas tarefas que a gente vai desempenhar. Por exemplo, na nossa vida, as decisões precisam ser tomadas e verificadas. Muitas vezes verificando ainda costuma dar errado, né? Então aí temos o exemplo e a verificação. Outro item importante, que nem todo livro traz, infelizmente, é o vetor definido por dois pontos. Deveria trazer. Por quê? Porque o conceito dele, apesar de ele ser muito básico, ele nos dá a ideia de resolver muitos exercícios seguindo os conceitos de vetor. Então, por exemplo, por que eu estou falando vetor definido por dois pontos? Você vai relembrar que nós, quando colocamos numa base ou num sistema de referência os vetores, ele fica definido para nós com apenas uma dupla de dados, se for o vetor no plano, ou uma terna, né, se for no espaço. Mas se eu tiver um vetor qualquer, um segmento orientado fora da base ou fora do sistema de referência, ele vai ter que ser definido pela diferença entre dois pontos. Mas dentro do próprio sistema que a gente trabalha, e nós vamos fazer isso agora para te mostrar, dentro do próprio sistema de referência, eu posso ter uma operação com vetor de maneira que essa operação gere um vetor que não está na origem. Então, dessa forma, eu não vou ter como definir esse vetor apenas com a terna ou com duas coordenadas, né? A dupla de dados, tá certo? Então aqui de propósito eu preciso ter aqui, estamos trabalhando com vetor no plano, os eixos y e x, respectivamente, ordenada e abscissa. Vamos então colocar aqui, ó, dois vetores e nós vamos dar a eles valores específicos para que você possa enxergar esses valores na sua casa, usando o caderno milimetrado. Eu sempre aconselho a usar caderno milimetrado. É muito importante para que você tenha noção das dimensões.
e ajuda bastante, principalmente em vetor, em geometria analítica. Então, eu tenho aqui dois vetores quaisquer. Ao invés da gente dar a definição ou o nome deles através das letras minúsculas, nós vamos pegar A, O aqui, e esse vetor aqui, B. Esse vetor não, esse ponto. Ora, lembra que o ponto é definido no plano pelas coordenadas x e y, né? Então, vamos pegar esse aqui, esse vetor. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma soma. Soma de quem? Eu quero pegar o vetor AB e... AB, não, que ele não está aqui ainda. Vamos pegar o vetor OA, da origem para a extremidade, menos o vetor OB. Por que eu fiz isso? Para não desenhar o paralelogramo até lá em cima, e também para introduzir cada vez mais o conceito de subtração de vetores, né? O que é bem importante. Então, olha só. O que nós temos aqui, nesse caso, é esse AB, por exemplo, aqui, ó, mostrado aqui dessa forma. Olha só. Aqui está o vetor AB. Esse vetor AB, você deve estar lembrado, eu vou fazer aqui, porque não custa. E é sempre bom você aprender. Eu pego esse vetor aqui, de cima, e levo até aqui, ó, para fazer a regra do paralelogramo. Pego de baixo, trago aqui, tá vendo? Da extremidade até aquele ponto. Então, o vetor soma seria que esse de cima. O vetor subtração é o vetor da outra diagonal do paralelogramo, da diagonal menor. É claro que se o paralelogramo for retângulo, a diagonal tem o mesmo tamanho, tá certo? Então, para que a gente não continue trabalhando com essas linhas atrapalhando, nós temos esse valor aqui. Observe que esse valor que a gente tem aqui em cima tem um significado. Assim não dá para enxergar direito. Então vamos pegar esse aqui para chamar a atenção. Quem é OA? Aqui. OA é XA, YA. Menos. Quem é OB? XB, YB. O que você está vendo aqui? Dentro do sistema de referência, eu estou representando OA por um único ponto. XA, YA, um único ponto. Esse ponto aqui, ó. E XB, YB, esse ponto aqui, ó. Isso vai gerar AB. Ora, quem é AB? AB é XA menos XB, vírgula, YA menos YB. Acho que agora você compreendeu. Esse vetor AB, dentro do próprio sistema de referência que está aqui, ele está sendo representado por dois pontos, não por um único ponto, certo? Ele está pegando XA menos XB, dois pontos, e YA menos YB, dois pontos. É isso, o significado do vetor definido por dois pontos, tá certo? Ora, se eu usasse algo do tipo aquele desenho que eu fiz lá, não conseguiria te ensinar isso, porque o vetor soma, ele vem aqui da origem, da diagonal maior do paralelogramo, e aí eu não teria como mostrar que existe a possibilidade da diferença existir para dois pontos, tá certo? É o significado disso. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder trabalhar assim, ó.
nós aprendemos sobre equipolência. Então, para eu poder continuar trabalhando aqui, aí você vai entender um pouco das equações, esse vetor AB, ó, ele é equipolente a esse vetor. Se ela ficasse mais retinha, eu acho que o sistema aqui ia me dar uma reta. Não está dando não, mas seria bom que desse, né? Tá bom, que seja. Então esse vetor aqui, esse vetor, vamos chamar aqui de OC, tá vendo? Ele é paralelo e ele é equipolente a AB. Então daqui nós podemos dizer que o vetor AB, definido por dois pontos, é equipolente, símbolo de equipolência, a OC, que é definido por apenas um ponto. Por quê? Aí eu trago esse vetor AB, que é equivalente a C, daqui você vê claramente que não é igual, né? Se eu falar que é igual, significa que ele estaria na mesma posição. Ele é igual em posição diferente, então a palavra igualdade perde o significado, tá certo? Então ele é equivalente. Então esse OC, equivalente a AB, para trabalhar no sistema ortonormal, cartesiano, é melhor eu pegar esse resultado e transferir para a origem. É isso que eu posso fazer nesse tipo de análise, né? Veja que não é complicado, principalmente se nós estudarmos isso com uma certa tranquilidade, que não é a coisa mais simples do mundo não, não é não? Vencer a ansiedade no mundo de hoje não parece ser uma das coisas mais simples a se fazer. Falo no mundo de hoje porque tem muita coisa que fazer, né? Eu fico imaginando, pelo menos na minha época a gente não tinha tanta dor de cabeça assim, não tinha tanta síndrome de ansiedade. Vamos pegar um exemplo e um exemplo algébrico. Você está vendo que a maioria é algébrica, por isso que a geometria analítica ela é dependente da álgebra linear. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uns vetores. Então, por exemplo, dados A, no caso ponto, né? Vamos dizer assim, 1, menos 2 e só. Vamos trabalhar com vetor no plano. Vamos trabalhar tridimensional mais para frente. B vai ser 4 e 1. E C, vem para o lado de cá, vai ser dado por menos 1 e 3. Então tem 3 vetores aqui. Vamos determinar um ponto D em função de uma expressão vetorial. Então vamos determinar D tal que, TQ é tal que, ponto e vírgula, essas coisas tudo que a gente já tem falado, para vocês se acostumando aqui, tá? Tal que, vamos para cá, CD, o vetor CD é igual a 3 vezes o vetor AB. Aqui, tá? Vamos fazer a solução desse exemplo. A solução é a seguinte. Observa que a referência para estudarmos isso está aqui, ó. E que se eu transformar o vetor em 2 pontos, eu resolvo o exercício. Por isso que ele está aqui, né? Como assim? O que é CD? Ora, é D menos C. Vamos escrever. D menos C é igual a 3 vezes B menos A. Eu transformei os vetores em pontos. Até aí tudo bem. Acontece que eu tenho A, tenho B, tenho C, mas eu não tenho D. Então eu faço de D o que eu quiser. Vamos colocar o mais canônico possível, né? XY.
Então, de acordo com isso, eu tenho x, y, menos c. C é menos 1 e 3, que é igual a 3 vezes, vamos entrar aqui com o colchete, b menos a. Quem é b? 4 e 1, menos a, que é 1 e menos 2. Pronto. Definido isso, nós usamos a propriedade de soma ou adição de vetores. Então, nós vamos ter aqui, ó, x menos 1 é x mais 1. Y menos 3. Y menos 3 é igual a 3 vezes 4 menos 1, vírgula, 1 menos 2. Então dá 1 mais 2. Tá aqui, fechadinho, bonitinho. Então, de acordo com isso, desse lado eu tenho a equação ou vetor simples. Enxergue que isso aqui é um vetor definido por 2 pontos. Esse vetor, eu vou chamá-lo de x mais 1 e y menos 3. Não tem condições de colocá-lo no plano ou na base, porque nós não temos o valor de x e y. Então vamos multiplicar isso aqui, né? 3 multiplica 4 menos 1, 3. 1 mais 2, 3. Então isso implica que x mais 1, y menos 3 é igual a 3 vezes 3, propriedade e operação chamada de multiplicação de escalar por vetor. Então, eu vou ter 9 e aqui 9. Ok? Folha nova. Ficar aqui mais pertinho. Então, para a gente poder seguir essa ordem aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, a seguinte relação. X mais 1 igual a 9. Igualdade, propriedade de igualdade, uma operação de igualdade de vetores. E vamos ter que y menos 3 igual a 9. Não é sistema, é sistema, né? Mas não é um sistema que nos favorece trabalhar com os conceitos de sistema. Então eu tenho que x é igual a 9 menos 1, 8. Eu estou achando D, ó. E aqui eu tenho y, que vai ser igual a 9 mais 3, né? Menos 3 para o outro lado, mais 3, 12. Portanto, D é um ponto em que a primeira coordenada é 8 e a segunda coordenada 12. E aí nós temos então a solução desse exercício. Vamos fazer a verificação para ver se está tudo certo, se nós não erramos por falta de atenção. E muitas vezes até para gerar um entendimento melhor do exercício, né? Vamos lá, verificação. Como é que eu faço a verificação? Simples, o que eu descobri? Descobri D. Então eu vou pegar D e vou colocar na equação que me foi dada. E verificar se vai ter uma igualdade nessa equação. Por isso que ela chama igualdade, né? O que diz a equação? Ela diz que CD é igual a 3AB. Como é que nós vamos fazer isso? Quem que é CD? CD vai ser 8 e 12, que é igual... Igual não, né?
menos o C. Menos o C. E quem que é o C? O C é 1 e 3, né? Menos 3. Vamos rever isso aqui em cima, para ver se bate. Quem é C? Menos 1 e 3, o contrário. Aí nós vamos... Já viu que eu tinha esquecido, né? A gente volta lá e resolve. Menos 1 e 3. Ora, eu já cheguei à conclusão de que do lado de lá é 9 e 9. Olha só. Eu já fiz essa conta. Aqui, ó. O lado direito é 9 e 9. Então eu já sei que eu vou ter que igualar aos valores 9 e 9. Isso eu não preciso fazer de novo, obviamente. E o que eu tenho aqui? 8 menos 1 dá 8 mais 1 e 12 menos 3. Você já fez de cabeça e já viu que está demonstrada essa resolução, porque vai gerar uma verdade, e o que é verdade na equação é o que se procura. Antes existiam as variáveis, nós descobrimos as variáveis e verificamos que gera uma igualdade real, e essa igualdade real é a verificação da equação da igualdade, certo? O próximo item que nós vamos trabalhar é o paralelismo de vetores. Vetores paralelos, você vai buscar na sua cabeça as informações de estudos de sistemas e vai tentar lembrar de que quando nós temos sistemas com equações proporcionais, as setas são paralelas. E aí o sistema ele é impossível, né? Nesse caso, aqui, lembra de que nós podemos representar um vetor ou vários vetores por um sistema. Pensa aí que você vai estar sendo criativo em relação a isso. Então, se eu tenho uma reta num plano qualquer, um plano cartesiano, numa base, e eu vou trabalhar com essa reta para que eu tenha outras retas paralelas, o que eu tenho que fazer? Olha, as retas paralelas são idênticas umas às outras, exceto que elas estão em posições diferentes. O que faz uma reta estar em posição diferente? Por exemplo, uma reta x mais 1. O paralelos foi muito. O que faz uma outra reta ser paralela a ela? Se eu multiplicar essa reta inteira por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter 2x mais 2. Olha, a reta 2x mais 2, ela é paralela à reta x mais 1, com a diferença que ela está uma unidade acima no plano cartesiano da reta x mais 1. E se eu multiplicar por 3? A mesma coisa. Então, assim como um vetor pode ser uma reta ou um segmento de reta, nós definimos vetores paralelos em função desse próprio conceito de reta. O que significa o quê? Os vetores paralelos, eles possuem as suas coordenadas proporcionais. Então, se você já deve ter percebido que eu falei 1, 2, 3, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a reta, a primeira, a segunda e a terceira, elas estão para si na proporção 1 para 2 para 3, né? Então, as coordenadas x, y, z e assim por diante, elas são proporcionais. Então, possuem coordenadas proporcionais.
os vetores e as retas também, mas no caso, vetor, ele você pode pensar assim, ó, um subconjunto de reta, né? Por quê? Porque a reta tende ao infinito, o vetor não, ele é definido. Se eu fosse trabalhar com reta no lugar de vetor, a coisa ficaria complicada. Como é que eu ia definir, por exemplo, o vetor força, se ela fosse sempre infinita? Então é um segmento de reta. Como ele tem sentido, é um segmento orientado de reta, né? Então eles possuem coordenadas proporcionais. O que significa isso matematicamente? Significa que a coordenada 1 dividido pela 2 tem que ser igual, porque elas são proporcionais, a coordenada 1, y1 dividido pela coordenada y2. E tem que ser igual a coordenada z1 dividido por z2. A gente não costuma trabalhar com mais de 3. Isso aqui vai ser igual a quê? Uma constante. Nós temos um livro chamado Matemática Básica Interdisciplinar, Razão e Proporção, da editora Átomo. Lá nós trabalhamos bem essa ideia de razão e proporção. Então fica aqui a propaganda para você adquirir o livro e estudar razão e proporção dentro de conceitos que vão aumentar muito o seu entendimento básico de matemática. Nós fizemos o livro com esse carinho, com esse cuidado, tá? Ora, isso aqui também pode ser visto assim, ó, como a gente trabalha e a gente tem que acostumar a trabalhar com as matrizes. Nós podemos dizer que a matriz x1, y1, z1, que é uma matriz coluna, isso é a mesma coisa que dizer isso. K, só para representar 2, né? x2, y2, z2. Né? Mesma coisa. Então, em termos de matrizes, a representação matricial disso aqui, lembrando que 0 é paralelo a qualquer vetor. Significa paralelo esses dois tracinhos, né? Então, qualquer vetor tem como vetor paralelo o zero vetor. Então, aqui é o zero vetor, né? Isso é fundamental. Ora, vamos fazer um exemplo de exercício até simples para nós entendermos isso aqui. Esse paralelismo, e ele vai nos interessar no futuro? Vai. Principalmente nas aplicações da física, tá? Então, por exemplo, sejam os vetores, pode ser o e v, sejam u, fica estranho, né? Mas é porque como o v vem depois, então fica certo em termos gramaticais. 1 e 3, e, v. Quando é vetor assim, a gente tem que pôr igual, né? Ponto, né? Esqueci aqui, ó. Igual. Vamos colocar aqui 3 meios. 3 e 9 meios. Vamos determinar se são paralelos. Definir. Pode ser. Definir se são paralelos. Então vamos para a solução, né? Manter aqui assim para ficar mais bonitinho. Então, qual que é a solução? Ora, se eles forem paralelos, e quase que não sai a palavra paralelos, se eles são paralelos, existe um K tal que
x1 sobre x2 seja igual a y1 sobre y2, que é igual a z1 sobre z2. Aqui eu já coloquei tridimensional, tá? Mas não importa. Então vamos ver se isso acontece. Se esse k for igual, não tiver diferença, então é. Então nesse k aqui, ó, quem que nós vamos trabalhar com ele aqui? Pegar x1. Quem que é x1? 1 dividido por x2, 3 sobre 2. Ele tem que ser igual a quem? 2 sobre 3. Tem que ser igual a quem? 3 dividido por 9/2. Vamos fazer as contas. K vai ser igual a... Vou multiplicar 1 pelo inverso, né? De 3/2. Então vai dar 2/3, que é igual a 2/3. As duas primeiras, tudo bem. E vai ser igual a 2 vezes 3, né? Multiplica pelo inverso sobre 9. Aí nós sabemos que aqui embaixo vai dar 3. Portanto, esses vetores são paralelos. U e V são paralelos. Uma das maneiras de verificar isso seria você pegar o plano cartesiano e fazer esses vetores. E aí vai ter uma visualização boa. Mas uma verificação interessante, que gera mais conhecimento ainda, veja, nós não estamos verificando igualdade, nós estamos verificando se eles são paralelos. Então nós vamos fazer esse K aqui, ó, chamar de K' igual a x2 sobre x1, porque se um é paralelo ao outro, né, obviamente que tem que dar uma constante, não necessariamente igual, porque essa constante obviamente vai ser o inverso da outra. K' vai ser o inverso da outra. Isso tem que ficar claro, né? Não tem outro jeito. Acho que só pensar um pouquinho que a pessoa ou vocês vão entender isso claramente. Então veja bem. Só fazendo essa conta, quem que eu vou ter primeiro aqui? Nós temos lá, ó, 3/2, passa um traço grande, dividido por 1, que é igual a 3 dividido por 2, que é igual a 9/2, traço pequeno aqui, traço maior aqui, dividido por 3. Esse aqui é o K'. Vai chamar de K não, porque K já tem valor, né? Vai chamar isso aqui de K, você vai falar que K é igual a K, mas tem valor diferente, já que K chama K, né? Então esse K' aqui vai ser quem? 3/2 dividido por 1 é 3/2. 3/2, você veja que é o inverso do outro. Esse é o aprendizado. Aqui o que eu vou fazer? Eu multiplicar pelo inverso. Eu multiplico 3, eu multiplico por 1/3, né? O inverso aqui, ó, 1. Vai ser 1, 3. 9 dividido por 3, 3. Vai ser igual a 3/2. E aí foi verificado. E aqui nós chegamos a uma conclusão interessante em relação a isso. Quando eu tenho dois vetores paralelos, ó, K é igual ao inverso de K', né, elevado a -1. Então, além de estar verificado que são paralelos, gente, a verificação é se são paralelos, tá? Não é se K é igual a K', não. E aí nós temos que eles também são inversos, porque eu inverti o vetor, tá? Eu vou terminar essa aula agora, para iniciar a aula 6 com vetores no espaço.
E aí nós vamos fazer mais exemplos e exercícios.